Bom, gente, o Agrovoz hoje está recebendo o Maurício Lopes, ex-presidente da Embrapa, um cientista que eu respeito muito, que eu acompanho há muitos anos, né? Já assisti várias palestras dele, um pesquisador que andou pelo mundo, né? E que vai nos ajudar hoje a entender essa situação que a gente está vivendo, essa pandemia que a gente está vivendo, e entender a relação dela com a questão da segurança alimentar, que é importante também. Ô Maurício, primeiro eu queria saber, você está em casa? Estou em casa, Bruno. Prazer enorme falar com você sempre, né? Muito obrigado pelo convite, né? Para estar aqui conversando com você hoje. Estou Você está quietinho em casa já há 2 semanas. tá quietinho em casa, Quietinho em casa. É. em Brasília. Em Brasília, em É. Brasília. E deve ser difícil para você, porque eu te acompanho no Facebook, eu te vejo sempre em lugares maravilhosos aí perto de Brasília, em cachoeiras, fazendo trilhas, né? Com Você certeza. você gosta disso, né? Eu e minha esposa, né? Às vezes eu sou arrastado pela minha esposa, que é chefe escoteira. Ah, Então, é? finais de semana, a gente sempre tem muita atividade, adoramos, né, a vida ao ar livre. Realmente, nesse aspecto, está sendo bem difícil para nós. Felizmente, a gente vive aqui numa casa que tem um quintal grande, então a gente vai improvisando aqui pelo quintal. Gosto também de fotografar, já fotografei tudo no quintal, é difícil achar coisas novas agora, porque tá já há 2 semanas presos aqui, né? Morar numa casa nesse momento é uma delícia. Eu tenho uma casa também em Bertioga, e que tem uma mata atrás, assim, quer dizer, não é a minha mata, mas a mata do vizinho, né? Sim. E é Mata Atlântica. Então, eu dou comida para os passarinhos lá, e vem cada passarinho lindo, mas assim, eu imagino no Cerrado também deve ser muito bonito também. Com certeza, com certeza. É lindo. E o lugar que a gente mora aqui é como morar numa fazenda. À noite, tudo muito calmo, muitos pássaros. É um lugar muito agradável. Gostamos muito Bom, de morar aqui, que ameniza um pouco essa situação de confinamento. é, Maurício, eu gostaria de começar falando como é que você vê essa pandemia que pegou de supetão. Meu pai tem essa palavra que eu acho que hoje ela se apropria bem, né? Ela é bem apropriada. Pegou todo mundo de supetão, pegou os governantes de supetão, pegou os cientistas de supetão, pegou os médicos de supetão, né? Quer dizer, era uma coisa não esperada, mesmo sabendo, porque a gente que é do meio agro, a gente vê pandemias que afetam os animais, né? Você teve o ano passado a gripe suína, né? Que Uhum. praticamente acabou com o rebanho da China, né? O rebanho suíno da China. E não era esperado, quer dizer, os cientistas não esperavam que de repente pudesse acontecer uma pandemia dessa que atingisse os homens também. Olha, Bruno, zoonoses ou doenças que passam de animais para humanos, elas não são surpresa. Elas estão aí conosco já há bastante tempo. Nos últimos 100 anos, as doenças emergentes ou reemergentes, que são causadas ou por micro-organismos ou parasitos, se eu não me engano, são em torno de 15. É um número 15. relativamente grande. Em anos recentes, nós tivemos muitos casos, né, de zoonoses, SARS, MERS, e outras doenças causadas por micro-organismos, ébola, zika, chikungunya. Quer dizer, nós estamos vivendo, né, uma realidade de intensificação, né, de zoonoses. Muito pela relação que existe hoje entre nós humanos, animais e o meio ambiente, né? Nós temos um mundo extremamente conectado, as pessoas viajam muito, né? Linhas que conectam o planeta, né, pela via terrestre, aérea, ferroviária, em todas as direções. Então, o risco, né, de zoonoses, doenças que se originam em animais e que eventualmente transitam
para humanos está crescendo, né? E a ciência já sabe disso, né? E, obviamente, não era previsível uma crise na dimensão que nós estamos vendo. Ninguém imaginava que uma pandemia nessa dimensão e com esse grau de seriedade pudesse ocorrer, mas a ocorrência de zoonoses ela não é surpresa para ninguém, ela vem, as zoonoses vêm causando problemas sérios para nós, para os sistemas produtivos, para a saúde da população há muito tempo, né? E essa crise agora, eu acho que é um alerta, né? Que nós precisamos olhar com mais cuidado essa relação entre nós humanos, animais e o meio ambiente. Talvez, viu, Bruno, essa crise nos alerte para a necessidade de nós termos médicos, veterinários e ecologistas olhando de uma maneira conjunta, integrada, a saúde humana, animal e do meio ambiente. Nós não podemos mais olhar isso de forma separada. Nós vamos ter que buscar uma maneira mais sistêmica, mais integrada de entender essas realidades. Não dá mais para a gente ficar cuidando da saúde humana num compartimento, da saúde animal em outro compartimento e da saúde do meio ambiente em outro compartimento. Essas coisas hoje estão todas integradas, elas estão todas interligadas. Então, esse é um alerta para todos nós, para os governantes, para os líderes, para os cientistas, que nós precisamos de um olhar mais sistêmico, né, para as questões principalmente de doenças zoonoses que têm origem no meio ambiente, que têm origem na produção animal. Eu entrevistei a semana passada o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, e ele estava falando dessa questão da saúde única, que eles chamam, né? Sim. Saúde única, né? Que deve, se relaciona com o que você está falando, né? De uma integração entre os... Esse conceito, né? De não olharmos mais para compartimentos, né? Na verdade, a gente tem que aprender a olhar para sistemas, né? Nós estamos lidando não mais com um compartimento saúde humana, outro compartimento saúde animal e outro compartimento meio ambiente. Essas coisas estão lá no mundo real, todas integradas, interligadas, em sinergia. Portanto, a gente precisa ter um conceito de saúde muito mais unificado, muito mais transversal, que é provavelmente o que o seu entrevistado tratou e falou. Uhum. Ô, Maurício, eu relacionei algumas coisas aqui relacionadas que tem a ver com acesso à comida, que eu acho que essa crise, de certa forma, nos colocou um risco do acesso à comida, né, da segurança alimentar, né? Eu acho que, no primeiro momento, as pessoas ficaram preocupadas não só com a questão de ficarem doentes, né, de pegarem o vírus, mas também de acabar a comida, né? Então, teve aquele primeiro momento que inclusive, os números da inflação já mostram, em certo aspecto, que houve uma ligeira inflação na alimentação, né? No item alimentação, em março, né? Houve aquele primeiro momento da classe média sair correndo para os supermercados, né? Sim. Sim. E aí você teve várias improvisações, algumas interessantes, algumas inovações até, que foi o delivery funcionando, o delivery dos grandes supermercados, que não funcionou direito, porque teve um problema. Eu, por exemplo, recebi uma compra que eu fiz numa semana, 2 semanas depois. Né? Sim. Tem o delivery dos pequenos supermercados que funcionou melhor, né? Em pequenas cidades, como eu estava falando do caso de Bertioga, quando eu estava lá em Bertioga, o lugar que eu fico em Bertioga é quase uma aldeia, assim, um bairro bem afastado, bem quieto, né? E lá é comum, mesmo fora da pandemia, né? Era comum você ver assim, porque é perto de Mogi. Mogi é um cinturão verde, né? Sim. Era comum você ver assim carros de pequenos produtores descendo, né,
para vender verdura, vender laranja, vender frutas, tal, e abastecia a população, né? Uhum. Outra coisa, os restaurantes viraram delivery, né? Muitos restaurantes Verdade. principalmente os restaurantes por quilo, viraram delivery. Agora, o fato preocupante, né? Quer dizer, isso daí, de certa forma, as pessoas começaram a se arranjar e os produtores começaram a se arranjar, embora alguns produtores perderam muito. Uhum. E restaurantes perderam mais ainda. Mas o que mais me preocupou foi que a população carente, né, a criançada perdeu a merenda escolar. Sim, E isso foi extremamente grave, né? verdade. Em algumas regiões, as crianças que comiam 3, 4 refeições por dia ficaram comendo arroz puro, né? Uhum. Então, essa questão do acesso à comida é muito importante se organizar numa crise dessa, né? Não tem dúvida, Bruno. Eu costumo dizer que alimento e saúde pública, na verdade, são os motores que mantêm essa máquina complexa chamada sociedade em funcionamento. Se essas duas coisas falham, as pessoas entram em pânico, as pessoas ficam assustadas, né? Então, quando a Certo. gente vê numa questão de saúde pública, né, num desastre sanitário como esse que o mundo está vivendo, né, o primeiro instinto das pessoas, muitas vezes, é correr, né, para garantir que tenham alimento, né, por um tempo, né? Então, nós vimos em várias partes do mundo, né, supermercados com problemas de abastecimento. Essa crise também, Bruno, eu acho que ela vai colocar muito em evidência o modelo de cadeias de valor que se consolidou nas últimas décadas, muitas cadeias de valor que são transnacionais, com cadeias de suprimento dependentes de uma logística extremamente complexa, né, extremamente sincronizada. Se a sincronia dessas cadeias é quebrada, você pode ter riscos enormes no abastecimento. E eu acho que, na medida que a gente emergir dessa crise, é possível, né, que tenhamos que olhar com lupa, né, a conformação, digamos, das cadeias, do sistema alimentar global, né? É essa conformação que serve melhor à sociedade, é essa conformação que nos dá resiliência num caso de um estresse como esse que a gente está vivendo. E talvez a gente tenha, viu, Bruno, uma volta para isso que você está citando, né? Uhum. Essas cadeias, digamos, mais curtas, mais locais, Locais. com Uhum. provedores que entendem a realidade com a qual eles interagem diariamente, né, que são capazes de responder, de se reinventar com maior rapidez do que as grandes cadeias transnacionais, as grandes cadeias de suprimento, que muitas vezes não têm a resiliência ou a capacidade ou os mecanismos para lidar com crises nessa dimensão. Então, eu acho que sim, a questão de alimento ela é quase tão importante quanto a questão da saúde pública. Eu acho que as duas dimensões elas padecem com um modelo de cadeia de valor e cadeia de suprimento que talvez não esteja muito preparada para lidar com riscos sistêmicos, né? Nós estamos vendo países desenvolvidos com dificuldade para prover equipamento de proteção para os seus trabalhadores de saúde. Eu li ontem um Certo. artigo que eu fiquei assustado. No estado de Iowa, nos Estados Unidos, uma em cada 5 mortes de profissionais de saúde, porque há uma carência de equipamentos de proteção num país na maior potência do planeta. Eu acho que isso mostra muito claramente defeitos, né, no sistema de provimento, ou nas cadeias de valor, ou nas cadeias de suprimento que se conformaram e que se consolidaram nos últimos anos, e talvez a gente tenha que olhar isso com muito carinho quando a gente for saindo dessa crise. Você sabe que eu entrevistei aqui um espanhol chamado Roberto Llamas, que mora numa pequena cidade na região da Galícia, né?
E ele estava numa quarentena brava lá, porque na Espanha foi Muito terrível, sério, né? né? E ele estava me falando que a grande dificuldade dele é que ele teve que voltar, olha só como são as coisas, né? Ele teve que voltar a fazer as compras dele em supermercados maiores. E ele estava acostumado a fazer a compra dele na feira, nas feiras, né? Que tinham muitas feiras na cidade dele, onde os próprios produtores levavam os alimentos, e estava acostumado a comprar coisas, alimentos, direto do produtor, né? Sim, E ele sim. teve que interromper isso para partir para a feira, né? Então, tudo isso aí que você está falando, todas essas cadeias, elas precisam ser rearranjadas, né? De uma forma que, numa emergência, você... Não só numa emergência, né, Maurício? De repente, tem que mudar o jeito, vamos dizer, a formatação, né, dessas cadeias todas, né? Eu acho que isso tem muito a ver com essa coisa da resiliência, né, Bruno? Eu gosto muito desse conceito da resiliência e você vai ver nas análises dessa crise a palavra resiliência aparecendo o tempo todo, né? Resiliência é um conceito que vem da física, né? Uhum. Essa capacidade de certos materiais, ao receberem estresse, acumulam energia para passar do estresse e eles retornam à sua condição normal, né? Como o salto em vara, né? O atleta salta, aquela vara se dobra até quase que o limite, lança o atleta para o alto e volta à sua condição normal. Eu acho que a gente tem que pensar para o futuro, né? Como é que a gente É, constrói sistemas mais resilientes, sistemas mais capazes de, ao sofrerem um impacto e um choque repentino, serem capazes, né, de rapidamente se reconfigurarem e se ajustarem novamente. E eu não tenho dúvida, né? Um sistema alimentar mais diversificado, né? Melhor distribuído, ele traz muitos aspectos, muitos ganhos de resiliência, né? A viabilidade para os pequenos e médios produtores, o ganho na diversidade de alimentos que os consumidores podem acessar. Nós estamos vivendo já uma realidade, e essa realidade vai se intensificar, vai se tornar mais sólida, de integrar alimento, nutrição e saúde, alimento como uma forma de garantir bem-estar, saúde, prazer, o alimento como uma experiência prazerosa, né? Eu acho que é muito isso que a gente vê na Europa, o caso que você citou da Galícia, né? As pessoas adoram manter aqueles alimentos tradicionais, os queijos da forma que são feitos no interior, ou as frutas com aquele sabor especial. Então, eu acho que há uma retomada dessa coisa do alimento como experiência, o alimento não apenas como provedor de proteína e de energia, mas também como um provedor de aroma, de sabor, de bem-estar e de segurança, né? Num caso de estresse, de risco e de perigo, né? Então, eu não tenho dúvida. Eu acho que, ao sairmos dessa crise, nós vamos precisar revisitar esses conceitos, revisitar as nossas estratégias, os nossos métodos, e daí podem surgir experiências interessantes, viu, Bruno? Para a gente até lidar com passivos, com vulnerabilidades, né, relacionadas ao sistema alimentar que a gente tem até o presente. isso também vai ao encontro com com uma coisa que eu prego muito, que é a conexão entre o produtor e o consumidor, né? Que Sim, eu acho que se perdeu ao longo do tempo e que provocou, inclusive, preconceitos, né? O consumidor não entende o trabalho do produtor e tem um certo preconceito e vice-versa, né? Quer dizer, a sociedade inteira tem um preconceito em relação ao trabalho do produtor, principalmente com a questão ambiental, né? E às vezes injustamente, porque a gente sabe, por exemplo, uma coisa que me preocupa, que a gente soube essa semana, que foi, inclusive, o Marcelo Brito, presidente da ABAC, que falou aqui no AgroVoz. Com essa pandemia, o que está acontecendo na Amazônia é uma volta ao desmatamento que houve o ano passado e de uma forma até mais brutal ainda. Por quê? O que acontece? O pessoal do meio ambiente não está
podendo atuar, porque está em quarentena também. Sim. E os grileiros estão correndo solto lá pela Amazônia, e isso pode voltar. Quando a gente terminar essa crise, a gente pode ter outra crise, que é a crise das queimadas. Verdade, verdade. Uma coisa a considerar nisso tudo também, Bruno, é a questão da urbanização. A gente está vivendo uma realidade de um processo muito rápido e intenso de urbanização. Em 2010, a curva de população rural à população urbana cruzou pela primeira vez. A população urbana é maior, se tornou maior que a população rural. Isso leva a um natural distanciamento das pessoas da realidade, né, do mundo rural. E as percepções em relação ao mundo rural passam muito a ser moldadas pelo que se vê, pelo que se ouve, pelos comentários, né, que circulam, né? As pessoas perdem um pouco a conexão ou a ligação, né, com esse mundo que é tão importante para a nossa sobrevivência, né, que é tão importante para a sobrevivência da sociedade. Então, buscar formas criativas, né, de trabalhar essa reconexão, eu acho que é fundamental para nós, né, que trabalhamos no mundo rural, que estamos preocupados com o futuro do agronegócio. Tem aqui uma dimensão, né, social, né, de relações e de comportamento para a qual nós temos que estar mais ligados, né? Nós temos que encontrar meios criativos de reconectar. De repente, né, essa onda toda agora das compras online, né, dos sistemas que nos conectam facilmente com tudo, né, acho que os agricultores eles precisam entrar pesadamente, né, nesse mundo, entender, né, esse mundo digital, porque, de repente, esse pode ser o caminho interessante da reconexão, né? Eu já estou fazendo compras online de produtores aqui do entorno de Brasília, que estão aproveitando essa onda, né? E você pode fazer a sua encomenda, trazem o pacotinho, deixam na sua porta, a gente conversa de longe agora, né? Mas de repente é o caminho para o campo, né, para os pequenos, para os médios produtores se reconectarem com o mundo urbano, né? Porque, né, na lógica e na velocidade com que o processo de urbanização está avançando, a conexão um a um, nós irmos lá, ou o urbano ir para o campo, vai ficar difícil. Mas o campo, de repente, pode vir à cidade usando, né, de forma criativa esses recursos maravilhosos que a gente tem. Maurício, você sabe que ontem eu estava assistindo o Jornal Nacional e terminou o Jornal Nacional, entrou uma publicidade de um grande banco. E aí o grande banco falava assim, nessa peça publicitária, gente, quando a gente voltar ao normal, eu acho, não sei, a minha impressão é que não vai ter mais normal, né? Nós não vamos voltar ao normal, nós vamos voltar a outra coisa. Eu acho que a crise, é difícil a gente dizer que uma crise dessa, que leva tanto sofrimento, tanta morte, que ela tem coisas boas, né? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar muito com aquela visão de que em toda situação difícil, em toda situação de crise, há coisas interessantes para se aprender, né? Para se buscar uma compreensão nova da realidade, da sociedade. E eu acho que essa crise vai nos alertar para muita coisa, viu, Bruno? Muito certamente nós vamos emergir num mundo muito diferente, né? Nós estamos vendo notícias emergirem ao redor do globo dos níveis de poluição caírem drasticamente em muitas 50% grandes cidades. aqui em São Paulo. É impressionante. Quer dizer, isso, de certa forma, tem um aprendizado, tem uma informação importante ali. Aqueles que apontam para a agricultura e os agricultores como os grandes poluidores, de repente vão pensar duas vezes, né, ao ver esses dados concretos, né, de que as grandes fontes de poluição no planeta vêm do sistema de transporte, vêm da maneira como as cidades são geridas, a maneira como a gente lida
com as questões de uso de combustíveis e de fontes não renováveis e por aí vai, né? Então, acho que sim, tem muito aprendizado, né? Essa relação com o mercado pela via, né, das ferramentas digitais, o sentido de cooperação, de solidariedade, de integração, porque a gente vai ter uma compreensão muito clara de que nós estamos imersos num sistema de sistemas, não tem nada isolado mais nesse planeta, né? As coisas estão todas interligadas, elas, para funcionar, é preciso construir sinergias, alinhamentos, né? Então, acho que esse sentido de cooperação, de integração, de complementariedade, ele deve emergir com muita força. Então, eu concordo, eu acho que tem muito aprendizado e esse aprendizado ele vai levar certamente a novas formas de comportamento, novas estruturas e, de repente, vai nos levar para um mundo diferente, né, desse que a gente viveu até agora. Maurício, a nossa conversa está muito boa, mas já estamos no horário de encerrar aqui. Eu queria que você, antes de encerrar, desse uma mensagem, como você é da área agrícola, né? Trabalhou muitos anos na área agrícola, continua trabalhando, né, nessa área. Continua. Eu queria que você desse uma mensagem ao produtor rural, né? Nesse momento difícil, que o produtor, de certa forma, eu acho que aqui no Brasil ele garantiu parte do abastecimento. Se o abastecimento não chegou a todos os lugares que deveria chegar, não foi por culpa do produtor, talvez foi por culpa dos mecanismos, né, de logística do governo, da própria sociedade, né? Eu queria que você desse uma mensagem para o produtor. Não, a mensagem, eu acho que ela está vindo de todos os lugares, né, Bruno? É de reconhecimento à importância fundamental da agricultura e principalmente dos agricultores que dão resiliência para a sociedade. É importantíssimo que os agricultores, a despeito do momento difícil, a despeito das mudanças, né, que produzem estresse, preocupação, como é que eu vou pagar as minhas contas, né, as perdas imensas que estão acontecendo em alguns setores, o setor de flores, por exemplo, né, é difícil, né, alguns setores vão passar por uma situação muito difícil, mas eu gostaria de deixar uma mensagem de otimismo, porque essa crise, eu acho que ela vai consolidar, ela vai sedimentar na sociedade a importância vital da agricultura e dos agricultores para a nossa sobrevivência e para o futuro da sociedade. Como eu disse no início, não dá para pensar em progresso sustentável, ético, sem pensarmos nessas duas dimensões, da alimentação, da agricultura e da alimentação e da saúde pública. Essas duas coisas movem essa engrenagem complexa que a gente chama de sociedade. Eu acho que os agricultores precisam sair dessa crise, né, empoderados, né, com a autoestima para cima, apesar das dificuldades, né, e eu tenho certeza que nós vamos ter, na saída dessa crise, uma outra visão, um outro tipo de suporte e apoio da sociedade como um todo para a agricultura. Então, nós precisamos ser fortes, né, porque a sociedade ela depende muito de nós, da agricultura e dos agricultores, num momento tão sério, tão grave, e eu acho que o reconhecimento à contribuição da agricultura já está vindo, a gente vê isso em todos os lugares, já emergindo, mas ela se tornará ainda mais forte no futuro. Então, muita força para os nossos agricultores que estão no campo, batalhando para manter as coisas funcionando e para manter as cidades, né, e a sociedade bem alimentada, para que a gente possa cruzar essa situação de dificuldade com menos estresse. É essa a minha mensagem para os nossos guerreiros do campo. Resiliência, né? Resiliência. Bastante resiliência. E vamos que nem você falou, quem sabe a gente, essa crise nos leva a novos formatos e novas inovações, e, né, novas inovações
novas formas, né, de você produzir e de abastecer a população, né? Eu não tenho dúvida, viu? Eu acho que nós somos muito criativos, os agricultores são muito criativos, já são naturalmente resilientes e eles têm que contribuir com essa resiliência para garantir a resiliência da sociedade. A sociedade precisa reconhecer isso, acho que está reconhecendo e eu acho que nós vamos emergir dessa crise mais fortes, né? E com mais possibilidades de avançarmos e de fortalecermos ainda mais a agricultura brasileira, tão importante para nós e para o mundo, né? Obrigado, Maurício. Muito obrigado pela sua participação. A Agrovoz agradece muito a sua participação e nós conversamos aqui com Maurício Lopes, ex-presidente da Embrapa, um cientista reconhecido e que vai ser importante depois dessa crise para nos apontar caminhos, né? Muito obrigado, Maurício. Muitíssimo obrigado, Bruno. É sempre um enorme prazer falar com você. Muito sucesso aí com a Agrovoz, né? Conte sempre conosco, meu caro. Um Muito forte obrigado. abraço para você. Forte abraço.